Imagine um lugar onde a história antiga ainda respira nas ruas, onde templos milenares observam silenciosamente a vida moderna e onde mitos, lendas e tradições se misturam como se o passado nunca tivesse ido embora. Estou falando da Grécia, um país que, apesar de pequeno no mapa, é gigantesco em cultura, mistérios e curiosidades que surpreendem qualquer pessoa. Talvez você conheça a Grécia pelos seus deuses como Zeus e Poseidon, ou talvez pela Medusa, ou conheça pelos seus grandes filósofos como Sócrates e Platão, certo? Mas será que você sabia que os gregos antigos praticavam atividades físicas completamente nus? Sabia que os gregos foram os inventores da democracia que usamos até hoje? E o mais curioso, sabia que a Grécia é considerada o país que mais pratica amor no mundo? Pois é, e isso não é mito, é realidade. Mas a Grécia vai muito além dessas curiosidades. No vídeo de hoje, iremos explorar ilhas paradisíacas de águas azul turquesa, cidades que encantam turistas de todo o mundo e tradições que atravessam séculos e ainda moldam a vida dos gregos. Então prepare-se, porque o que você vai descobrir sobre a Grécia pode mudar completamente tudo o que você pensava sobre este lugar fascinante. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. A Grécia está localizada no sudeste da Europa, numa posição estratégica que liga o continente europeu ao Oriente Médio e ao norte da África. O país faz fronteira terrestre com 4 nações: Albânia a noroeste, Macedônia do Norte e Bulgária ao norte, e Turquia ao nordeste. O restante do território é banhado pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Egeu e pelo Mar Jônico, formando uma das regiões costeiras mais belas e impressionantes do planeta. Basta olhar para o mapa para perceber que a Grécia parece quebrada em milhares de pedaços. São mais de 6.000 ilhas, embora apenas cerca de 200 sejam habitadas. Muita gente diz que a Grécia parece uma pintura viva, e é justamente essa geografia fragmentada que dá ao país um charme inconfundível. O território grego é montanhoso. Aproximadamente 80% da Grécia é formada por montanhas, o que explica os vilarejos construídos no alto de colinas, as estradas sinuosas e as vistas cinematográficas que aparecem em qualquer viagem pelo país. A montanha mais famosa é o Monte Olimpo, com quase 3.000 metros de altitude, considerado na mitologia o lar dos deuses. Ao mesmo tempo, o país possui vales férteis, penínsulas estreitas e planícies que, apesar de ocuparem menor área, sustentam boa parte da agricultura local. E claro, não dá para esquecer o clima. Verões quentes, secos e ensolarados, ideais para turismo, e invernos mais frios e úmidos, especialmente nas regiões montanhosas do norte. A geografia da Grécia não é apenas bonita. Ela explica muito da cultura, do estilo de vida e até da história desse país milenar. Número 2. Capital. Atenas, a capital da Grécia, é uma das cidades mais antigas do mundo e um dos lugares mais simbólicos da civilização humana. Segundo a mitologia grega, Atenas poderia até ter outro nome, Poseidon, em homenagem ao deus dos mares. A história conta que Atena, deusa da sabedoria, e Poseidon disputaram o direito de serem patronos da cidade. Ele ofereceu água, ela ofereceu uma oliveira. O povo escolheu a oliveira, símbolo de alimento, madeira e azeite, e assim nasceu o nome Atenas. Hoje, caminhar por Atenas é como andar entre 2 mundos ao mesmo tempo. De um lado, prédios modernos, avenidas movimentadas, cafés lotados e uma vida urbana intensa. Do outro, ruínas milenares que testemunharam o nascimento da filosofia, da democracia e das artes que moldaram o Ocidente. Com mais de 3,7 milhões de habitantes em sua região metropolitana, Atenas é o coração cultural, econômico e político do país. O ponto mais famoso da capital é, sem dúvida, a Acrópole de Atenas, uma enorme colina de pedra que abriga o Partenon, templo dedicado à deusa Atena. Esse lugar é considerado uma das maiores obras arquitetônicas já criadas pela humanidade. Vista de longe, a Acrópole domina o horizonte e ilumina a cidade à noite, criando um espetáculo que parece saído de outro tempo. Mas Atenas vai muito além do Partenon. Bem ao lado está o Erechtheion, com suas famosas cariatídeas, colunas em forma de mulheres esculpidas. Outro símbolo impressionante é o Templo de Zeus Olímpico,
um dos maiores templos do mundo antigo. Hoje restam apenas algumas colunas, mas o tamanho delas mostra a grandiosidade da obra. A poucos metros dali, encontra-se o estádio Panatenaico, totalmente construído em mármore branco, o mesmo estádio que recebeu as primeiras Olimpíadas modernas em 1896. Atenas é isso, um museu a céu aberto, uma cidade que respira história e, ao mesmo tempo, pulsa modernidade. Um lugar onde o passado e o presente caminham lado a lado como se fizessem parte da mesma época. Número 3. Curiosidades. A Grécia é um dos países mais ricos em curiosidades do planeta. Um lugar onde cada detalhe, cada ruína e cada tradição esconde uma história fascinante. Para começar, o nome Grécia nem é o nome verdadeiro do país. Os gregos se chamam de helenos, e o país se chama Hellas, algo que vem da antiga mitologia e da identidade ancestral do povo. Mas talvez uma das curiosidades mais importantes da história mundial tenha nascido exatamente aqui: a democracia. Foi na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, que surgiram as primeiras votações, debates públicos e assembleias onde os cidadãos decidiam os rumos da cidade. Uma invenção que mudaria a forma como o mundo inteiro seria governado por milênios. E por falar em invenções que marcaram a humanidade, foi também na Grécia que nasceram os Jogos Olímpicos, realizados pela primeira vez em 776 a.C., na cidade de Olímpia. Naquela época, as competições tinham um detalhe que poucos sabem. Os atletas competiam completamente nus, como forma de exaltar a força e a beleza do corpo humano. Algo que chocaria o mundo moderno, mas que, para eles, era símbolo de honra. E não para por aí. A Grécia também chama a atenção por ter uma quantidade gigantesca de arte, história e cultura preservadas. É o país com mais museus por habitante no mundo, e não é difícil entender o motivo. Cada pedaço do território guarda ruínas, templos, estátuas, anfiteatros e objetos com milhares de anos de idade. E claro, não poderia faltar uma das curiosidades que mais chamam a atenção. Estudos mostram que os gregos estão entre os povos que mais praticam amor no planeta, figurando por anos no topo dos rankings internacionais. Para muitos pesquisadores, isso está ligado à personalidade intensa, emocional e apaixonada do povo grego, algo que faz parte da cultura há milhares de anos. Número 4. Tradições. A Grécia é um país onde as tradições não desapareceram com o tempo. Elas continuam vivas, intensas e profundamente enraizadas no cotidiano do povo. Muitas dessas tradições nasceram há milhares de anos. Outras surgiram durante o cristianismo ortodoxo, e algumas são tão peculiares que surpreendem qualquer estrangeiro. Uma das tradições mais marcantes do país é a Páscoa Ortodoxa, considerada a celebração mais importante do ano, até mais que o Natal. As cidades e vilarejos ficam iluminados com velas, procissões percorrem as ruas e famílias inteiras se reúnem para quebrar ovos vermelhos que simbolizam vida e renascimento. No domingo, é servido o tradicional cordeiro assado, e a festa dura o dia inteiro, com música, dança e muita comida. Outra tradição peculiar que permanece presente até os dias atuais é a prática de quebrar pratos em casamentos, um costume com raízes que remontam a cerca de 4.000 anos. Na antiguidade, os pratos eram quebrados na entrada da futura residência dos noivos, pois os gregos acreditavam que o barulho da louça se partindo enganaria e afastaria os maus espíritos. Havia também outra versão desse costume. Quando duas pessoas apaixonadas precisavam ficar distantes uma da outra, partiam um prato ao meio e cada uma ficava com uma metade, para que se reconhecessem quando retornassem a se encontrar. Hoje em dia, durante as celebrações de casamento, é necessário pedir autorização para realizar a tradição em espaços públicos, garantindo a segurança de todos os presentes. A tradição de nomear filhos também chama a atenção. Na Grécia, o primeiro filho normalmente recebe o nome do avô paterno e o segundo filho recebe o nome do avô materno. Esse costume mantém viva a memória da família e reforça a ligação entre gerações. E não dá para esquecer da tradição do olho grego, ou mati. Os gregos acreditam que inveja e energia negativa podem causar azar, dor de cabeça e até problemas de saúde. Para se proteger, eles usam colares, pulseiras, azulejos e objetos com o famoso olho azul. Em casas, carros, lojas e restaurantes, ele está sempre lá, como um escudo contra o mal.
Número 5. Danças tradicionais. A cultura grega pulsa através de suas danças. Em cada vila, cada ilha e cada festa, a música começa, as mãos se unem e os passos contam histórias que atravessam milhares de anos. Para os gregos, dançar não é apenas celebrar, é honrar seus antepassados. A dança mais famosa é o sirtaki, que o mundo inteiro conhece como a dança de Zorba. Criada em 1964, a dança mistura passos lentos e marcados com movimentos acelerados, criando um ritmo crescente que contagia qualquer pessoa. Mas o detalhe mais importante é que, mesmo sendo uma dança recente, ela se inspirou profundamente nas danças gregas tradicionais. Por isso, se tornou tão rapidamente o símbolo do país. Outra dança muito tradicional é o Kalamatianos, uma das mais antigas ainda praticadas. Ela é dançada em círculo, com os participantes de mãos dadas, simbolizando união, força coletiva e harmonia. Esse tipo de dança circular existe na Grécia há milhares de anos. É a dança que aparece em casamentos, festas religiosas e celebrações nas ilhas. Para os gregos, é impossível ter um grande evento sem alguém formar o círculo e iniciar o ritmo. Também existe o Hassapiko, uma dança que nasceu entre os guerreiros e artesãos do Império Bizantino. O ritmo é marcado e os passos são firmes, quase militares. A dança representa disciplina, força e camaradagem, e até hoje é uma das danças mais respeitadas pelos homens gregos. E o mais bonito é que essas danças não morreram com o tempo. Na Grécia, dançar é pertencer. É sentir que por alguns minutos todo mundo respira o mesmo ritmo, a mesma história e a mesma emoção. Número 6. História. A história da Grécia não é apenas antiga. Ela é a base de tudo o que conhecemos hoje no mundo ocidental. Filosofia, matemática, artes, medicina, teatro, política, astronomia. Quase todos os pilares da civilização moderna nasceram no país. E isso não é exagero. Basta voltar alguns milhares de anos para entender por que a Grécia é considerada o berço da humanidade pensante. Tudo começa com as cidades-estados, como Atenas, Esparta, Corinto e Tebas. Elas não eram cidades comuns. Eram pequenas nações independentes, cada uma com seus costumes, exércitos, crenças e formas de governo. Entre todas, Atenas se destacou por criar algo revolucionário: a democracia, onde os cidadãos votavam e participavam de decisões políticas. Foi dali que surgiram as bases dos governos modernos. Ao mesmo tempo, Esparta crescia como uma potência militar imbatível, famosa por criar os guerreiros mais temidos da antiguidade. A rivalidade entre Atenas e Esparta culminou na famosa Guerra do Peloponeso, que mudou completamente o rumo da história grega. E enquanto essas cidades competiam, outras contribuíam com arte, comércio, religião e ciência. Mas antes de tudo isso, porém, existiu a civilização minoica, na ilha de Creta, uma das culturas mais antigas e misteriosas da Europa. Ruínas como o Palácio de Knossos mostram que os minoicos eram avançados, com escrita própria, arte detalhada e mitos que deram origem a figuras como o Minotauro. Além disso, a Grécia também deu ao mundo alguns dos maiores pensadores da história: Sócrates, Platão, Aristóteles, além de matemáticos como Pitágoras e Euclides, e médicos como Hipócrates, considerado o pai da medicina moderna. As ideias desses homens atravessaram séculos e continuam sendo estudadas até hoje. Com o tempo, a Grécia perdeu força política e acabou conquistada pelo Império Romano, que não destruiu a cultura grega. Pelo contrário, adotou e espalhou para o mundo. Sem os romanos, talvez a mitologia, os templos, os teatros e as artes gregas não tivessem se preservado. Séculos depois, a Grécia passou por domínio do Império Bizantino e, posteriormente, do Império Otomano, até conquistar sua independência em 1830. Desde então, o país passou por guerras, crises e transformações profundas, mas nunca perdeu sua identidade. A história da Grécia é isso: uma jornada que moldou o planeta, cheia de guerras, deuses, heróis, filósofos e civilizações que deixaram marcas eternas. Um passado tão grandioso que continua vivo em cada rua, cada ruína e cada tradição do país. Número 8. Economia. A Grécia tem uma das economias mais comentadas do mundo, não apenas pelos momentos de crise, mas pela incrível capacidade de recuperação que o país demonstrou nas últimas décadas.
Durante muito tempo, a Grécia viveu uma fase de prosperidade, impulsionada pelo turismo, pela navegação marítima e pela entrada na União Europeia. Porém, tudo mudou em 2008, quando o país enfrentou uma das piores crises econômicas já vistas na Europa moderna. Dívidas gigantescas, desemprego altíssimo e medidas rígidas de austeridade transformaram completamente a vida da população. Hoje, a economia do país é sustentada principalmente por três pilares, sendo o primeiro deles o turismo, que é de longe o setor mais forte. A Grécia recebe cerca de 30 milhões de visitantes por ano, quase 3 vezes mais do que sua própria população. Cidades como Atenas, Mykonos, Santorini, Creta e Rhodes reinam como destinos mundiais, movimentando hotéis, restaurantes, transportes e milhares de empregos sazonais. Outro setor impressionante é a indústria marítima. A Grécia possui uma das maiores frotas de navios do planeta, responsável por uma parte enorme do transporte global de petróleo e mercadorias. De fato, os armadores gregos controlam mais de 20% da frota mercante mundial, uma estatística que pouca gente conhece. Essa tradição marítima vem desde a Grécia Antiga, quando os gregos dominavam rotas do Mediterrâneo e eram conhecidos como excelentes navegadores. Já na agricultura, o destaque está em produtos que o mundo inteiro consome: azeite, vinho, queijo feta, mel, azeitonas e frutas mediterrâneas. A Grécia é um dos maiores produtores de azeitonas do mundo, gerando cerca de 2 milhões de toneladas a cada ano, ficando atrás apenas da Espanha e da Itália. Além disso, a Grécia cultiva mais variedades de azeitona do que qualquer outro país do planeta. Número 9. Pontos turísticos. A Grécia é um dos países mais turísticos do planeta, e não é por acaso. Atenas é, sem dúvidas, a cidade com mais pontos turísticos para visitar, sendo a Acrópole de Atenas, com o Partenon brilhando sob o sol, o símbolo máximo do país. Mas outro lugar que se destaca e que todos os turistas fazem questão de visitar é Santorini, a joia do mar Egeu. Santorini é simplesmente um espetáculo da natureza, e não é à toa que está entre os lugares mais visitados e desejados de toda a Grécia. A ilha nasceu de uma erupção vulcânica gigantesca que criou a famosa caldeira, um paredão dramático de rochas negras e avermelhadas mergulhando direto no mar profundo. No topo dessas falésias ficam as icônicas casinhas brancas com cúpulas azuis, construídas como se estivessem grudadas na montanha, formando um cenário que parece pintura. Para os turistas, caminhar por Santorini é uma experiência quase hipnotizante. As ruas estreitas, as varandas com vista para o mar e a arquitetura única fazem qualquer visitante sentir que está em um dos lugares mais especiais da Terra. E é por isso que milhões de pessoas fazem questão de visitar a ilha todos os anos. E claro, não dá para falar de Santorini sem mencionar o famoso pôr do sol. Ele é considerado um dos mais lindos do planeta, atraindo multidões diariamente. Turistas do mundo inteiro se reúnem nas falésias para ver o céu ficar dourado, laranja e rosa, refletindo nas águas calmas da caldeira. É um momento que muitos descrevem como mágico e que transforma Santorini em um destino inesquecível. Mas Santorini não está sozinha. A Grécia é literalmente um paraíso de praias. Na ilha de Zakynthos está uma das mais famosas do mundo, Navajo Beach, a praia do navio naufragado. Uma enseada escondida entre paredões gigantescos, com água azul clara tão intensa que parece neon. É uma das paisagens mais fotografadas da história do turismo. Já a ilha de Lefkada, praias como Egremni e Porto Katsiki impressionam com falésias brancas enormes que despencam direto no mar azul turquesa, um cenário de tirar o fôlego. Outra ilha que merece destaque é Mykonos, famosa pelas praias badaladas, festas e vida noturna vibrante. Lá estão algumas das praias mais famosas da Europa, como Paradise Beach e Super Paradise, conhecidas por música, dança e energia que vai até o amanhecer. Para quem busca beleza natural com movimento, Mykonos é o destino perfeito. Já quem procura algo mais calmo, encontra o paraíso em Creta, a maior ilha da Grécia. Ali estão algumas das praias mais diferentes do país, como Balos, com águas rasas e calmas cor de esmeralda. Elafonice, onde a areia fica rosada ao pôr do sol. A Grécia é isso. Um país onde cada ilha parece uma obra de arte, onde cada praia tem uma cor, uma textura e uma história diferente.
É o destino perfeito para quem busca sol, mar e paisagens impossivelmente lindas. Número 10. Culinária. A comida grega é uma explosão de sabores mediterrâneos, marcada por ingredientes simples, frescos e carregados de história. Comer na Grécia é como viajar no tempo. Muitos pratos vêm direto da antiguidade, preparados praticamente da mesma forma há séculos. Entre os pratos mais famosos está o moussaka, uma espécie de lasanha mediterrânea feita com berinjela, batata, carne moída e um creme branco gratinado por cima. É um prato quente, pesado e extremamente saboroso, que representa o lado mais caseiro da Grécia. Outro clássico é o souvlaki, espetinhos de carne assados na brasa, servidos com pão pita, cebola, tomate e o famoso molho tzatziki, feito de iogurte, pepino e alho. Falando em iogurte, ele é outro símbolo do país. O iogurte grego original é tão espesso e cremoso que chega a ficar parado na colher. Ele é consumido puro, com mel, frutas, no café da manhã ou até como molho para pratos salgados. Outro prato famoso é a salada grega, conhecida como horiatik, simples, fresca e colorida. Tomate, pepino, cebola, azeitonas, azeite e um grande pedaço de queijo feta por cima. O queijo feta, aliás, é produzido exclusivamente na Grécia e é considerado um patrimônio culinário. É feito de leite de cabra ou ovelha, tem sabor forte e salgado e está presente em quase todos os pratos tradicionais. Para quem gosta de frutos do mar, a Grécia é um paraíso. Nas ilhas, os restaurantes servem polvo grelhado, peixes frescos, lula, mexilhões e camarões pescados no mesmo dia. Tudo preparado de forma simples, com limão, azeite e ervas, deixando o sabor natural do mar falar mais alto. E não dá para esquecer do azeite de oliva. Ele está em tudo: saladas, carnes, pães, sobremesas e até em algumas bebidas medicinais tradicionais. O sabor é tão marcante que os gregos usam azeite até para regar queijo, legumes ou simplesmente molhar com pão fresco. Em resumo, a Grécia é um país que vai muito além das praias azul turquesa, das ilhas perfeitas e das ruínas milenares. É uma terra onde a história caminha ao lado da modernidade, onde a cultura pulsa forte no dia a dia e onde o amor faz parte da identidade nacional. Aqui nasceram os deuses, a democracia, os Jogos Olímpicos e algumas das histórias mais poderosas da humanidade, e é por isso que os gregos carregam até hoje uma intensidade única, no jeito de viver, de falar, de celebrar e, claro, de amar. Este vídeo chega ao fim. Agora conte-nos, o que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.